civilizações orais e civilizações escritas, né? Distinguimos as civilizações históricas das culturas pré-históricas com o surgimento de uma tecnologia intelectual, a escrita. Muito bem, né? Já fiz uma reflexão há alguns minutos atrás com vocês em relação como que se organiza uma cultura totalmente baseada na oralidade. Aí o que muda daquela cultura totalmente baseada na oralidade para uma cultura de uma civilização que utiliza a escrita, né? Muitas coisas vão mudar, né? Como por exemplo, eu tiro da memória das pessoas e coloco num dispositivo físico onde a pessoa vai poder conduzir para o lugar onde ela for esse dispositivo físico e fazer o seu estudo. É interessante ressaltar aqui uma curiosidade, que nos escritos de Platão, vamos buscar a filosofia, ele tinha objeções à escrita. Por que eu coloquei essa questão aqui? Porque eu estava observando o fórum que a gente estudou e o pessoal levanta uma questão que é pertinente para nós, que é o preconceito em relação à educação à distância, né? Então, cada surgimento de nova tecnologia surgem muitos preconceitos, surgem muitas dúvidas, surgem muitas críticas, né? Mas o pessoal, aos poucos, vai percebendo que não é bem assim. Essas tecnologias vão se integrando à educação de tal forma que as pessoas nem percebem mais. Por exemplo, Platão, ele tinha objeções à escrita. Ele dizia, não vai ter mais interatividade, as pessoas não vão mais se reunir e conversar. Ou ainda ele dizia, vai acontecer um enfraquecimento da memória das pessoas, as pessoas não vão mais guardar nada na cabeça, as pessoas vão guardar tudo no papel, né? Eram críticas à escrita. No entanto, hoje a escrita está presente nas nossas vidas e nós não temos como viver sem ela, né? Impactos da escrita: possibilidade do registro da fala, aquilo que eu já expliquei antes. Menor dependência da memória, perfeito, acho que está claro isso. Possibilidade de crítica mais ampla e rigorosa. Como funciona isso? Bom, eu tenho agora não mais uma pessoa fazendo uma palestra na minha frente, mas eu tenho um livro ou um outro tipo de material onde eu possa ler com calma. Não é uma leitura rápida, né, sobrevoada sobre o texto. É uma leitura que eu faço, leio com calma, releio o mesmo parágrafo, converso com o autor, né? E essa leitura, ela me permite uma crítica mais ampla e rigorosa, né? Há uma passagem do auditivo para o visual. A pessoa não tem mais que apenas ouvir, né, alguém falar, e sim pode ler. E é possível, então, com a escrita, o autoaprendizado, né? Se eu tenho o livro que foi escrito pelo autor tal, o autor X, né, eu posso pegar o livro, fazer as minhas leituras e tirar minhas conclusões. Então essas são as características aí e os impactos da escrita. Educação e a imprensa. Antes da imprensa, havia um número reduzido de livros e acesso a eles era restrito pelo analfabetismo generalizado. Eu precisava de alguém para ler para mim. Até mesmo um nobre, quando precisava ler ou escrever algo, contratava os serviços de alguém. Chamavam alguém que sabia ler, um rei, né? Chamava alguém que sabia ler para fazer as leituras para ele. Não havia literatura propriamente dita, e o que havia não estava na língua do povo. Estava no latim. Então, além de ler, teria que traduzir esse material. Sem essa tradução, era impossível entender. Inclusive, as missas eram rezadas em latim, né? Então, com a imprensa, o que acontece? Começa a se produzir materiais com a linguagem do povo, com a linguagem do vernáculo, com a linguagem que a maioria das pessoas poderiam entender. E o acesso à educação era restrito. O que acontecia? Os preceptores, né, eram os professores da época, iam até a casa das pessoas que poderiam pagar
e ensinavam os filhos desses senhores, né? Com a imprensa, começa a se criar uma educação ou um ensino mais universal. A criação das escolas como nós conhecemos hoje, né? Claro que as escolas já existiam muito antes da imprensa, mas a imprensa vai marcar essa popularização da educação, ou o início dessa popularização da educação. Impactos da imprensa. Então, como eu falei antes, quebra-se o monopólio do latim, surgem as literaturas do vernáculo, surge a ênfase na educação universal a partir da reforma protestante. Com o grande número de informações, começam a surgir as escolas modernas, como a gente conhece hoje, como já observei no slide anterior. Então, educação e a revolução dos meios de comunicação, né? Aqui eu tentei colocar ou citar algumas tecnologias que marcam a educação, não só a educação, mas uma educação à distância também, né? Ou que permite acontecer uma educação à distância. Claro que a gente sabe, a gente estudou já no capítulo anterior, que por correspondência também aconteceu à distância, que eu diria que seria através do texto, né? Mas o telégrafo já foi utilizado, o telefone, a fotografia ainda é usada, o rádio ainda é usado, o cinema, a televisão, o vídeo, o computador, o telégrafo através do texto, o telefone através do som, a fotografia através da imagem, o rádio, som, voz e música, o cinema, imagem e som, a televisão, multimídia, e o computador acaba por reunir todas essas informações, todas essas formas de informação, texto, som, imagem, música, multimídia, reúnem-se nessa tecnologia que é o computador e circula por um veículo, pela web que a gente chama, pela internet e através da web, que é como a gente conhece. Muito bem, impactos da terceira revolução. Então, a interligação do planeta através de redes de comunicação multimídia de alta velocidade vai afetar ainda muito mais a educação. Hoje é possível nós fazermos educação assim como a gente está fazendo agora, né? À distância. Até bem pouco tempo atrás isso era impossível. E não basta aplicar a tecnologia ao que hoje é feito sem ela. É preciso reinventar a educação, descobrir novas formas de ensinar e aprender. E é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui nesse trabalho com vocês. Aqui eu quero falar rapidamente de um conceito que eu gosto de falar, que é o conceito de última geração. Esse conceito eu retirei de um slide do professor Edmilson Brandão, onde ele fala do conceito da síndrome de última geração. Nós temos que ter muito cuidado para não cairmos na síndrome de última geração e acharmos que para tudo na educação agora a gente precisa da última tecnologia possível, né? Surgiu uma tecnologia nova, eu preciso disso para fazer educação. Não, não é bem assim, né? Eu posso fazer o novo utilizando muitas coisas que tenho presente no meu dia a dia aqui na minha casa, né? Então, eu não preciso ter sempre o material de última geração para fazer com que a educação aconteça, né? E parece que a gente está presente na nossa sociedade, envolvido muito pelo consumo. A gente tem essa questão da síndrome de última geração, que parece que a gente sempre quer tudo o mais novo, o mais atual, o de última geração. Eu quero a televisão de 1000 e poucos canais, no entanto eu vou assistir apenas um. Eu quero um micro-ondas que faz não sei quantas, 500 receitas, no entanto só vou fazer pipoca. Então é nesse sentido que eu estou falando para vocês assim, a gente tem que cuidar com a síndrome de última geração e se preocupar mais com uma cultura tecnológica, aonde a gente vai se apropriando das tecnologias para potencializar a nossa construção do conhecimento. E penso que é isso que a gente tem que fazer hoje aqui, nesse ambiente que a gente está trabalhando, né?
é aqui que eu encerro essa introdução da aula. Eu quero encerrando aqui a aula, eu quero dar os parabéns para vocês. Estou gostando da participação de vocês. Leiam o que os colegas escrevem nos fóruns e tentam discutir. É assim que a gente vai passar a construir um conhecimento. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.